e menores, e os livros poéticos. Aonde estão os livros poéticos aí nesse texto? Salmos. Então, começando, vamos dizer assim, se a gente atualizar essa informação, começou Jesus pelo Pentateuco, passou pelos profetas maiores e menores e terminou nos livros poéticos, falando e dando testemunho aos discípulos no caminho de Emaú acerca de tudo aquilo que a Escritura estava dizendo acerca dele mesmo. Então observe que o Antigo Testamento está sendo usado por Jesus para apresentar ele mesmo. Então a nossa busca na leitura do Antigo Testamento é sempre um olhar para Jesus. Como é que eu acho Jesus ali? Então, se os judeus se atentassem mesmo na leitura da palavra, ele ia ver que Jesus era um cumprimento das profecias, né? Sim. As profecias, elas são assim um grande problema para o judeu. Quando ele de fato permite você comunicar a eles e explicar as profecias para ele. E assim, se eles tiverem boa vontade, eles podem ser convencidos pelo poder do Espírito Santo ali naquele entendimento que Jesus anuncia a partir das profecias. Mas às vezes você tem um problema aqui de liturgia, de tradição, de família. O que eu vou dizer lá em casa que agora eu acredito no Messias? Meu tataravô, meu bisavô, meu avô vai me expulsar da comunidade judaica. É igual... Isso é uma blasfêmia. É igual os messiânicos, né? Que acreditam, mas ainda ficam presos às tradições. Às tradições antigas. Professor, oi. Pode ocasionar, assim, o contexto Sim. Da Bíblia, às vezes utilizar com muita ênfase, às vezes até com muito fervor. Vamos supor, eu estou utilizando o livro de Salmos com muito rigor e deixando de eu ser eu mesmo, para poder não me desfocalizar do objetivo e deixo de viver o dia de hoje e acabo me apegando muito no contexto antigo e acaba virando pode ocorrer. Aquela bola de neve. Pode ocorrer. Você pode trazer no seu contexto, numa falsa leitura, um estilo de vida que se assemelhe ao povo na antiguidade e não vai caracterizar o seu contexto atual. Mas você quer viver ao estilo de 2-3 mil anos atrás. Sacrificar os animais. Porque o pessoal quer sacrificar os animais. Assim, às vezes a pessoa quer ter aquele estilo de vida. Por exemplo, hoje, quando você vê alguém ressuscitando ritos judaicos, querendo no contexto atual ser parecido com o judeu antigo, você está fazendo esse tipo de leitura. Você acha que usar aquelas ornamentárias judaicas vai te trazer uma santificação ou uma aproximação de Deus maior, melhor? Entendeu? Você vai usar aquele kippah, aquelas outras ornamentárias lá, porque você acha, na sua leitura ou no seu entendimento, que quanto mais judeu você se parecer, mais próximo de Jesus você estará. E não é. Não é. Então, sempre tomem cuidado com isso. Veja só, eu vou entrar agora num detalhe. Eu ainda não entrei nem nos gêneros, veja só, a gente só está conversando sobre os desafios. Mas até aqui está tudo bem? Tá. Até aqui está tudo bem. Porque esse é um grande desafio, é fazer essa leitura. Mas você tocou num ponto que eu gostaria de voltar lá rapidinho. A leitura dos Salmos. A leitura dos Salmos, ela é universal. O Salmos, ele é tão pessoal
a linguagem que o salmista usa, ela é tão pessoal e ela é tão universal que muitas vezes você se apropria do salmo como se fosse seu. E não há problema nisso. Porque o salmo ele fala de um clamor, ele fala de uma adoração, ele não é uma promessa, ele não é uma narrativa, ele é um cântico, ele é um louvor, ele é uma contemplação. E não há problema, às vezes, você, com o seu devido cuidado, você puxar aquele salmo para a sua vida. Se apropriar dele como se fosse o seu. Por exemplo, de repente você está numa situação e você fala assim: Senhor, da onde virá O meu socorro. o meu socorro? As atos também. Entendeu? Você pode se apropriar. Senhor, eu estou numa situação tão difícil, mas tu pode ser o meu bom pastor. Guia-me por pastos verdejantes, por riachos tranquilos, pelo vale de sombra da morte. Esteja comigo, esteja presente, esteja ao meu lado. Você vai se apropriando do salmo. Ah, Senhor, de eternidade a eternidade eu sei que tu és Deus. Salmo 90, Salmo de Moisés. Então você pode se apropriar da linguagem do salmista como se fosse sua. Né? Ou você pode contemplar Salmo 24, quando você contempla a beleza, ó portais eternos. Quem vem entrando sobre ele? O Rei. Você vai contemplando aquilo tudo. Quem é este, o Rei da Glória, o Senhor forte, poderoso em batalha? E você vai ali com o salmista, o quê? Fazendo sua declaração diante de Deus. Porque isso não é promessa, isso não é narrativa, isso é uma poesia hebraica que te ajuda a contemplar esse teu Deus que tu serve, eu sirvo. Entendeu? Vamos lá. Como você deve chegar ao texto? Isso eu acho que eu já falei. Se não falei, eu vou falar agora. E se já falei, eu vou repetir. Você tem uma Bíblia aí. Qual a pergunta que você deve fazer para ela? Você abriu um texto bíblico. E qual é a pergunta que você fará a esse texto? Presta atenção. O que este texto significa para mim? O que este texto significou para eles? Qual seria a pergunta correta aqui? O que o autor quer dizer? O que o autor quer dizer com o texto? O que o autor quer dizer com o texto para quem? A época. Para o público da época. Para o público dele. Então, quando você chega no texto bíblico e faz a pergunta assim: o que este texto significa para mim? Existe a possibilidade de você já cometer 98% de erro aqui. Você já sai errado. Assim, sem sombra de dúvida. Você já vai sair errado. A pergunta correta é: o que ele quis dizer para o seu público? Por quê? Qual é o problema aqui? O autor escreveu para você? Não. No século 21? Não. Para mim? Não. Mas o texto fala sobre a minha salvação. O texto fala sobre o Senhor que eu sirvo hoje. Mas o texto, primariamente falando, não foi escrito diretamente. Então a comunicação que está sendo realizada no primeiro momento, aqui, é entre um autor e um público que estão dentro do mesmo ambiente, mesmo contexto. Entende? Seria como se você, brasileiro, escrevesse no idioma língua portuguesa para alguém que está no Japão sem saber língua portuguesa. Não tem como. Como é que seria essa comunicação entre vocês?
ele não entende o que você escreve daqui para lá e você não entende o que ele escreve de lá para cá. Você vai se comunicar com o cara na China. Ele vai usar a linguagem oficial, mandarim. Aí ele se comunica com você em mandarim. Mas você sabe mandarim? Não. Aí como é que você se comunica? Você quebra a comunicação. O que ocorre muitas vezes na leitura bíblica é isso. Eu quebro a comunicação porque eu dou um salto que eu não posso dar primariamente falando. Eu já pulo e já falo, o que esse texto é para mim? Aí eu começo isso, aquilo e tal. E não é. Que foi um caso então que aconteceu quando tem esse bem Jesus, né? E os judeus eles não conseguem aceitar e os gentios aceitam mais fácil. E quando aí então Jesus já vai e tal, ele traz o apóstolo Paulo para pregar os gentios, porque os gentios teriam melhor compreensão e os judeus não tinham, né? Assim, Paulo vai para os gentios pregar na linguagem dos gentios, porque eles não fazem parte do ambiente judaico. Eu tenho um grupo que está pregando no ambiente judaico, Pedro, João, Tiago, porque a comunicação entre eles vai fluir, porque fazem parte do mesmo contexto religioso. Paulo vai para um grupo que ele consegue se comunicar e essa linguagem ficará mais fácil, essa comunicação e essa apresentação do Evangelho. Por quê? Porque ele tem, ou foi criado, como vimos aqui, dentro de um ambiente onde ele sabe lidar com literaturas gregas, poetas gregos. Então ele conhece esse mundo helenístico e ali ele consegue transitar e se comunicar. Então, quando você vai ao texto, para que essa comunicação seja efetiva entre você e o autor do texto, você sempre tem que fazer a pergunta: o que este texto significou para eles? O que esse autor quer mudar no grupo com o qual ele está se comunicando? O que ele quer apresentar para esse grupo? Qual é a promessa que ele quer dar a esse público? Qual é a correção que ele quer fazer com esse público? O que ele deseja atingir e transformar no outro? Porque toda comunicação, ela tem, na maioria das vezes, a intenção de transformar ou causar ou deixar uma boa esperança ou causar um grande impacto naquele que escuta ou lê o texto. Então eu preciso que esta comunicação chegue ao outro, atinja o outro, mude o outro. Eu sou o comunicador, estou me comunicando com o outro. Isto é o que o autor do texto está fazendo. O autor do texto está tentando se comunicar e transformar o outro por meio de uma esperança, por meio de uma correção. Então, ou ele quer gerar essa esperança, essa confiança em Deus, ou ele quer corrigir um pecado. Ele quer fazer alguma coisa que mude o outro, de alguma forma. Ele quer transformar a tristeza em alegria. Ele quer transformar a falsa esperança numa verdadeira esperança. Ele quer transformar uma atitude de pouca fé em um ambiente de muita fé. Ele quer causar perseverança. Ele quer ressaltar coragem. Ele quer ressaltar confiança. Então, o comunicador, ele sempre está tentando atingir o outro. Quando eu faço a leitura do texto e descubro qual foi a intenção do autor para com o outro, eu entendi que aquilo ali é a palavra de Deus para ser aplicada na minha vida. Aí eu pego aquela intenção do autor e trago para a minha realidade.
vida, para mim é realidade. Mas eu não vou tentar repetir aquilo que está dentro daquele ambiente. Por exemplo, eu posso ler a narrativa que me conta a história do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. O que o autor está comunicando para outra geração? O que Moisés, quando está narrando isto para o seu público, qual é a intenção dele? O que ele quer destacar aqui? O poder de Deus. O poder de Deus. Eu vou repetir a narrativa passando o Mar Vermelho? Pode acontecer? Pode. Posso fazer a travessia Santos Guarujá aqui? A altura ali, a prova do túnel aí. Deus está limitado? Não. Mas qual é a intenção do autor? É mostrar que o teu Deus fez coisas espetaculares pelos teus pais. Você é a nova geração. Não se esqueça dos feitos que o teu Deus, Yahvé, fez lá no Egito. Aí lá na frente você sempre vai ver essa lembrança. Lembra do Deus que te tirou com mão forte do Egito. Porque isso ficou como uma marcação para o povo. Deus vai repetir. A narrativa está dizendo que Deus vai abrir o Mar Vermelho para mim? Não. Ela me promete isso? Não. Mas o que ela destaca lá? Que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, capaz de abrir o mar para livrar um povo ou até mesmo para me livrar. Então, o que eu quero ressaltar no texto é este grande poder de Deus, que tem a capacidade de fazer com que coisas naturais e impossíveis sejam, sim, extraordinárias. Ah, tem um mar ali? Ah, não, vai passar assim. Não dá, vai não. Entendeu? É assim, por exemplo, quando em Marcos você vê o autor Marcos narrando um Jesus que entra num barco e está dando um cochilo lá. Eu estou dormindo lá, tirando uma pestana, recarregando a bateria, e de repente começa o quê? Vento, tempestade, o mar começa a balançar para lá e para cá, e aquela coisa toda. E os discípulos começam a se apavorar e vão a ele, ele levanta, vento, mar, calma, cessa, calma. Aí o que acontece? Paz, bonança, como se nada tivesse acontecido. O que o autor está dizendo para mim, que estou lendo ele agora, a partir do meu entendimento, o que ele está comunicando? Jesus tem domínio sobre a natureza. Jesus é divino porque ele controla o vento, ele controla o mar. Aí ele vai colocar no meio do texto aquela famosa expressão: quem é este que domina o vento e o mar? Quem é esse? Ele vai, nessa cadência narrativa, ele vai mostrando que Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre o mar, Jesus tem poder sobre o vento, Jesus tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder de vencer a própria morte. Entende como o autor está construindo o seu texto? Ele está destacando um Deus que tem poder sobre enfermidades, que transforma a vida das pessoas, que cura. Às vezes a enfermidade, eu vou conseguir repetir aquilo que está no texto? Não. Mas eu posso afirmar que o Jesus que eu e você servimos, ele é capaz de também curar hoje, porque ele não mudou. Eu não vou fazer o mesmo milagre, talvez eu não consiga replicar a mesma coisa que está no texto.
Mas o mesmo Jesus que me é apresentado por Marcos está vivo e continua realizando esses milagres. Entendeu como você vai usando a literatura? Não é que ela vai repetir o ato, mas você vai conseguir ler e entender que o autor está te apresentando um Jesus que vence qualquer ambiente. Um Jesus que é capaz de dominar qualquer ambiente, até o ambiente mais hostil, como a morte. Ela não pode prendê-lo, guardá-lo no seu submundo. Ele venceu a morte. Mas isso tudo é quando você consegue fazer ao texto a pergunta correta. O que este autor queria dizer ao seu público? Qual é a esperança aqui? Até O mesmo, que ele quer mudar? Pode falar. até mesmo que você falou, né, quando estava no filme dos Pentateucos, que no caso lá de, até mesmo o líder Moisés, né, tudo que ele fazia ali era para estar mostrando Deus também ao povo em volta, né? Isso. Eu lembro que você falou. E então, quer dizer, mais na frente, quando Jesus vem ali, ele teve que, né, pôr o cajado e abrir o mar. Quando Jesus vem, Jesus nem precisou de um cajado, ele só deu uma ordem. Então passa de uma coisa que é uma lei, né, que estava seguindo, e agora vai você por fé, né? Você vai É vendo. uma transição, né? Veja só como isso é importante. Você já vê isso quando ele abre o seu Marcos, no caso, quando ele já abre o seu evangelho. Ele já abre o evangelho dizendo assim: esse é o evangelho do Filho Jesus Cristo, Filho de Deus. No início ele já está destacando que Jesus é um ser divino. Jesus não é qualquer imperador, Jesus não é qualquer dominador, Jesus é o Filho de Deus, ele é divino. Aí ele vai começar a estruturar o seu texto como? Eu vou provar para vocês que Jesus tem domínio sobre tudo. Ele é muito superior aos imperadores deste mundo. Aí ele começa, ele domina isso, ele domina aquilo, ele vence aquilo, ele cuida daquilo, ele destrói aquilo, papapá. Mas qual é o grande ápice dele? Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele vai construindo todos esses elementos, porque ele vai mostrar lá no final aquilo que o império não pode vencer. Aquilo que nenhum reino poderia ter vencido. Qual foi o rei que falou assim: eu vou, mas eu vou voltar? Olha, é o seguinte, anota aí na tua agenda. Daqui 3 dias. Eu vou ser sepultado na sexta-feira a partir das 18 horas, mais ou menos. Mas domingo eu vou estar aqui andando com vocês na beira do caminho de Emaús. Pode marcar aí, tá bom? Quem foi que fez isso? Nem médico. É por isso que ele fica no caminho de Emaús. Vocês estão o quê? Estão espantados? Eu estou aqui, gente. Estou caminhando com vocês não acreditaram mesmo. Aí ele precisa o quê? Voltar às Escrituras e dar testemunho de si mesmo. Entendeu? Então, eu vou finalizar aqui. Semana que vem a gente continua dentro desse propósito. Mas hoje, qual é o propósito? Aqui, a princípio, é entender que dentro do texto bíblico, na semana que vem eu vou te apresentar eles, você verá que existem literaturas específicas. Quando você não faz a devida lição de casa, você pode cair nesse erro, ou nestes vários erros que a gente deu como exemplo, de fazer uma leitura equivocada, trocar um mandamento como se fosse uma promessa, afirmar uma promessa que não existe, e assim vai. Então, sempre faça primariamente a pergunta: o que ele quis dizer para eles? O que é isso aqui? Isso é a gente vai ver isso na semana que vem, mas eu vou dar já um spoiler. Isso é uma poesia? Se é uma poesia, como é que ela deve ser lida? Isso é uma narrativa. Uma narrativa. Como é que devo ler uma narrativa? E assim por diante.
para você não cair no erro de fazer uma leitura equivocada do próprio texto. E a gente vai, na próxima semana, ver isso com calma. Então você falou, pastor, qual é o propósito dessa aula? O primeiro propósito aqui é chamar a tua atenção para que você faça uma leitura correta. A segunda é dizer para você que dentro do texto bíblico você tem várias literaturas flutuando. Dentro dessas literaturas você vai encontrar poesia, narrativas, princípios, parábolas. Às vezes, dentro de uma narrativa, o autor usa uma parábola. Isso acontece nos profetas, isso acontece no Evangelho. Mas a parábola, ela deve ser lida literalmente? Não. Ela traz um princípio verdadeiro contido nela. Então eu preciso sacar o que? O princípio. E aplicar o princípio na minha vida. Mas a narrativa, ela fala algo sobre alguém. E quando fala algo sobre alguém, eu preciso estar atento. Então quando o narrador me mostra Jesus nos evangelhos, eu preciso ficar atento. Ah, é assim que Jesus se comporta, é assim que Jesus faz. Por quê? Porque eu estou lidando com Jesus. Quanto mais eu me aproximar e entender como Ele trabalha, mais fácil fica a minha comunicação e a minha interação com Ele. Olha, eu vi lá, Lucas falou que tem um cara que ama. Estou aqui quebradinho. Estou zoado, estou chegando igual aquela prostituta, todo cheio de pecado. E como ela, estou aqui, ó, chorando aos teus pés. Mas eu sei que tem um Deus de graça e misericórdia. Assim como tu foste com ela, tu também pode me amar. Tu pode me perdoar. Pisei na bola, quebrei. Você entendeu por quê? Porque você está se relacionando com uma pessoa que você conhece e sabe como ela age. Porque o narrador te revelou isso. Ele te mostrou quem é esse Jesus. Como é que ele ama, como é que ele é compassivo, como é que ele perdoa, como é que ele exorta quando tem que exortar. Quando ele corrige quando tem que corrigir. Quando ele exige fé nos momentos difíceis. Quando ele não abre concessões, quer me seguir. Filho, se quer me seguir, é complicado. Quer mesmo, tem que negar a si mesmo. Ele coloca as condições dele. Ele não obriga, não coloca uma arma na nossa cabeça. Eu falo, tu está proposto a vir? Ok. Meus princípios são esses. Quer vir? Não é obrigado. É se quiser. Todo aquele que crer em mim deve caminhar comigo, e essa é a minha condição. Aí você vai se familiarizando com o narrador e aquilo que o narrador está te propondo. Aí, por exemplo, se eu quero saber quais são as promessas para mim como igreja do Senhor Jesus Cristo, o que eu tenho, o que eu ganhei como promessa, aonde eu vou descobrir isso? Nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, porque eles estão se comunicando com a igreja. Eu sou igreja. Então os princípios que são verdadeiros para a igreja lá, são princípios verdadeiros para a igreja aqui, porque são princípios, e princípios são eternos. Então se o mandamento lá foi verdadeiro, o mandamento continua sendo verdadeiro aqui, porque eu sou igreja. Tem situações que houve lá que não cabem mais aqui. Ok. Leio, respeito, acabou. Mas existem princípios lá que são aplicáveis aqui. Ai, mas será que Deus me perdoa? Será que... Sim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nada que nos separe do amor de Cristo.
Entendeu? Aqui eu tenho o quê? Uma promessa. Então as promessas que temos no Antigo Testamento, desculpa, no Novo Testamento, se você observar, elas são riquíssimas. Elas nos mudam, elas nos trazem certeza. Ai, será que Jesus me ama? Será que, qual é a condição? Será que é assim, assado? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Sabe assim, aquela coisa? Eu pequei hoje, será que eu deixei de ser filho? Não, todo aquele que nele crê, diz o texto de João, ele concedeu poder para os pais serem filhos de Deus, é irrevogável. Eu preciso lidar com o meu pecado como? Através da confissão, do arrependimento e ajustando a minha vida em uma continuidade de vida em santidade. Amém. Entendeu a diferença? Mas eu não, ou não foi cancelada por causa do meu erro, a minha identidade com ele. Eu continuo sendo filho. O que eu preciso tratar agora? É verbalizar o meu pecado, confessar o meu pecado diante dele. Olha, eu errei lá, foi difícil, maltratei fulano, gritei com ciclano, fiz, aconteci, eu preciso agora me ajustar aqui diante de ti, mexer com o que é arrependido, quero mudar, quero ser transformado por ti, me ajuda, não tenho capacidade, não estou conseguindo vencer, eu sou teu filho, eu não quero te envergonhar, me enche com teu Espírito Santo, me dá capacidade de vencer, me dá amor, me dá poder para vencer isso. Aí ele começa a trabalhar, você, eu, e vai assim nos transformando à semelhança dele. Mas aonde eu vou me apropriando? Nas Escrituras, no Novo Testamento, nas epístolas. Eu tenho muita coisa dentro das epístolas que eu vou trazendo para a minha vida. Porque de repente pode ficar comigo, porque eu entendo que quando você falou uma vez sobre essas coisas mesmo que acontecem, né? Para os judeus, até hoje é o sábado, né, que eles têm que guardar. E como fazer para nós hoje, igreja de Deus, né? E aí você não falou, nas leituras. E eu não tinha muito essa dúvida. Eu falei, como que a gente vai fazer? Porque eu já vi pessoas assim que, por exemplo, que seguem que é o sábado, tem igreja aí que não, que é o sábado, e ela fala que todos os outros estão errados. Sim. Porque na palavra diz que é o sábado, né? Sim. Mas aí eu falo na própria escritura, o apóstolo Paulo, que você falou, ele fala isso para as igrejas. Ele falou que a gente pode escolher. O que importa é que você tenha ungido, você veja que é o Senhor, porque no caso a gente fez no domingo, né? Bom, a gente pode escolher, cada um tem a sua liberdade dentro daquilo que escolheu, né, para estar fazendo, e que não tem mais porque ser aquele que específico, aquilo é para os judeus. Veja só. Se eles quiserem continuar guardando o jeito que vamos tem que ser assim. Pegando este ponto importante que você ressaltou, o que se fez aqui? Pegando esse ponto que ela está falando, eu peguei um mandamento e um costume que existiu dentro de um contexto religioso judaico, povo de Israel, e trago isto para ser aplicado a mim hoje que sou igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí eu faço uma mistura de lei e graça. Eu preciso guardar a lei, porque é um mandamento. Quer dizer, se eu não guardar o mandamento, então, vai dar ruim? Eu guardar e praticar. Aí eu tenho que entender o quê? Quem fez e cumpriu toda a lei? Jesus. Ele é a minha justificação, a minha salvação, a minha redenção. Ele é o meu tudo. O que eu não conseguiria fazer, porque a lei estava prescrita para mim cumprir aquilo, e eu não consigo cumprir, Jesus e somente Ele cumpriu isso, de uma forma perfeita. E quando Ele cumpriu isso, automaticamente eu entrei nele e Ele me concedeu toda a justiça que Ele conquistou pela vida dele. Eu preciso guardar algum trâmite da lei? Não.
Eu preciso agora ser semelhante a Ele. Aí eu vou entrar lá naquele texto que a gente trabalhou já aqui, Gálatas. Não é sobre mandamentos, é sobre ser fruto do Espírito em vida. É sobre ter na vida os elementos do Espírito. Não é sobre guardar, não é sobre regrinhas. Ah, posso isso, não posso aquilo, faço isso, não faço aquilo. Não é sobre regras. É sobre ser cheio à semelhança dele. Não é sobre guardar mandamentos. É sobre contemplar ele, ver o quanto ele é santo e aplicar a vida dele que é santa na minha própria vida, deixando ele fluir através de mim. Ah, mas como você vai conseguir isso? Como ele vai fluir? Ele já deu a dica, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Ao negar a si mesmo e morrer para si mesmo, você ganha a verdadeira vida. Então não tem como você transitar nesses dois ambientes. Ou você será ele, a semelhança dele, no caso, ou você será você, a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Você não tem como ser as duas coisas. Ou ele é Senhor de tudo e se expõe ao mundo através da sua vida, ou ele não é Senhor de nada. E você continua sendo você, mostrando você mesmo ao mundo. O que precisa é ele ser você neste mundo. Amém. Influenciando todo o nosso ser, todo o nosso comportamento. Por isso que eu gosto dessa expressão, ser a expressão do corpo de Cristo. Expressá-lo em vida. Aí, os mandamentos não cabem, não fazem, não há razão de ser. E você cai dentro de um princípio que ele mesmo explicou. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O que eu preciso saber é que o homem também precisa descansar na presença dele. A atividade contínua nos cansa e nos distancia dele. Então, o que ele está dizendo assim, tem que ter um momento comigo. Você tem que entrar no meu descanso. Né? O sábado significa um dia de descanso. Pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, um domingo. Não precisa ser mais o sábado. Amém? Amém. Vamos orar?